Fala galera, e aí, tudo certo? Começando aqui mais um Revendo Conceitos com vocês. Nesse vídeo de hoje eu quero revisar tudo aquilo que a gente viu na nossa aula 2, tá? Nossa aula 2 estudamos todas as propagações de calor e também a calorimetria, tá? Lembrando que nessa aula a gente começa definindo condução, convecção e radiação. Logo após isso, a gente vai definir aqueles pontos importantíssimos que são capacidade térmica e calor específico. Após isso, a gente já fala sobre troca de calor e potência, tá? Então, essa história, tá, da calorimetria, ela traz um nível de dificuldade a mais quando é uma questão que envolve aí uma análise quantitativa, né? Uma análise mais prática da coisa, onde a gente vai aplicar equações, aplicar fórmulas. E também tem a parte que é bem simples, que é quando a gente tem que fazer aquela análise qualitativa, tá? Aquela análise teórica, onde a gente vai pegar as situações do nosso cotidiano e analisar e entender os conceitos de calor nessas situações, tá? Então, inicialmente, a gente já definiu o que era transmissão de energia térmica, que é o famoso calor, tá? Que é quando um corpo cede energia térmica para o outro e esse corpo que recebeu, ele utiliza essa energia térmica para variar sua temperatura ou variar seu estado físico da matéria, tá? Então a transmissão de energia térmica é nada mais, nada menos do que o calor, tá? É o fluxo de calor, sempre de forma espontânea, do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? Perfeito. E aí a gente começa entendendo como é que essas transmissões de calor acontecem, tá? São três formas que o calor pode ser transmitido de um corpo para o outro, tá? Através da condução, certo? Através da convecção e através da irradiação, tá? São as três formas de propagação de calor, certo? A condução de calor a gente sabe que tem que ter contato para que de fato tenha uma transmissão de calor por condução, certo? Por exemplo, se eu pego um corpo mais quente e esse corpo entra em contato com um corpo mais frio, tá? Então esse daqui tem uma temperatura mais elevada, esse aqui tem uma temperatura mais baixa. A energia térmica flui a partir das vibrações das partículas, tá? De um corpo para o outro. O corpo mais quente, as partículas vibram mais. Essa vibração entra em contato com o corpo mais frio. A vibração das moléculas do corpo mais quente, ela é passada, tá? Essa vibração é passada para as moléculas do corpo mais frio e aí o calor, que é justamente a energia térmica fluindo, ele é passado, tá? Do corpo mais quente para o corpo mais frio através da vibração das moléculas, tá? Mesma coisa acontece quando tu pega uma barra, por exemplo, certo? E aí se eu aquecer uma extremidade da barra, a outra extremidade inicialmente vai estar mais fria, mas com o passar do tempo, através da vibração das moléculas, o calor ele vai fluindo para a outra extremidade, tá? A gente determinou inicialmente o fluxo de calor, certo? Que é a quantidade de calor por unidade de tempo, é basicamente a potência calorífica, tá? É a quantidade de calor por tempo, por segundo, tá? Esse fluxo de calor, imagina que é como se fosse um fluxo de água, tá? É a quantidade de calor, de energia térmica que flui através de um certo corpo, tá? E aí surge a lei de Fourier, certo? A lei de Fourier é uma lei em que ela determina justamente esse fluxo de calor através dos parâmetros físicos, químicos do corpo, tá? Então, por exemplo, quando eu pego uma parede, tá? Uma parede de uma geladeira, certo? Essa parede de uma geladeira, ela tem um formato, certo? Que lembra um retângulo, tá? Um formato de paralelepípedo. E aí o calor que vem de fora, quando ele quer entrar na geladeira, ele vai experimentar uma espessura L, tá? Ele vai experimentar um material e esse material, cada um tem a sua própria condutividade, que é a capacidade de conduzir calor através de si mesmo, tá? E esse calor ele experimenta uma área de contato, tá? Essa área de contato, certo? Que é igual à área de fora, de dentro, tanto faz. Essa área de contato a gente chama de ar, perfeito? E obviamente o calor ele flui por conta da variação de temperatura, tá? Temperatura de fora menos a temperatura de dentro, tá? É essa variação daqui. A área é justamente a área de contato e o L é a espessura desse corpo por onde flui o calor, tá? E esse K daí é a nossa condutividade térmica. E aí eu te lembro o seguinte, um cara que conduz muito bem, que é um bom condutor de calor, a gente fala que ele tem uma alta condutividade térmica, ou seja, esse K dele aí é um valor alto, perfeito? Exemplos, metais. Os metais
na sua grande maioria, eles conduzem muito bem o calor, tá? Então, eles têm um alto coeficiente, aí, um alto valor de condutividade térmica, perfeito? Tranquilo. Quando eu falo de corpos isolantes, são aqueles corpos que não conduzem muito bem o calor. São aqueles corpos que não deixam o calor fluir muito bem. Então, esses corpos, tá? Eles possuem uma baixa condutividade térmica. E aí a gente está falando de bons isolantes térmicos. Exemplos, cobertores, casacos, isopor, madeira, são ótimos isolantes térmicos. Eles conduzem o calor de forma bem ruim, tá? Então eles conseguem isolar bastante, perfeito? Então lembra, o processo de condução precisa ter contato, tá? O segundo processo, a convecção térmica, é a troca de calor por troca de posição, tá? Uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui na condução, tá? Para a gente poder voltar para a convecção, é que a condução acontece nos sólidos, certo? Nos líquidos e nos gases, perfeito? Tranquilo? Ela acontece nesses 3 estados físicos da matéria, tá? Então, no estado gasoso, tá? No estado gasoso, no estado líquido e no estado sólido, a condução de calor acontece. A convecção, ela acontece nos fluidos. O que são os fluidos? São os líquidos e gases, tá? E acontece da seguinte maneira, revisando o que a gente viu em aula, a gente, por exemplo, uma panela com água, a gente esquenta a parte inferior dela, e aí a região mais interna, ela fica mais quente. Essa região interna que está mais quente, tá? Interna não, mais inferior, tá? Essa região mais inferior, mais abaixo, ela esquenta. Quando esquenta, ela se dilata e cresce de tamanho, diminuindo a densidade e ficando mais leve. Essa parte mais quente sobe e a água fria que está lá em cima desce. E a água fria que desceu vai ser esquentada e a água que esquentou vai esfriar um pouco. E aí vai ficar essa troca de posição, que a gente chama de corrente de convecção, até que toda a água fique a uma mesma temperatura. Quando toda a água ficar a uma mesma temperatura, entrou em equilíbrio térmico e a corrente de convecção ela cessa, perfeito? Então, a convecção térmica é essa troca de posição e, consequentemente, o respectivo aquecimento, tá? E, por fim, a irradiação térmica é quando um corpo consegue aquecer o outro através da luz, visível ou invisível, tá? E eu te lembro que todo corpo quente, ele emite infravermelho, tá? E esse infravermelho, quando entra em contato com outro corpo, aquece o outro corpo, tá? Então, a irradiação térmica é aquecer via luz, tá? Visível ou invisível. O Sol, por exemplo, o Sol ele emite muita luz, tá? Luz visível e invisível, luz ionizante e luz não ionizante. E essa luz, quando chega na Terra, boa parte dela é repelida, tá? Pelo campo magnético da Terra, mas a que consegue entrar aquece o planeta Terra, tá? Aquece o planeta Terra e isso faz com que a Terra seja aquecida via irradiação térmica, via luz, tá? Visível ou invisível. A irradiação térmica é o único meio, é o único modo, né, de propagação de calor, de transmissão de calor que pode acontecer no vácuo, tá? Porque ela precisa apenas de luz e luz anda no vácuo, tá? Os outros meios precisam, tá? Os outros meios de condução de calor, eles precisam de matéria. Já a irradiação, a luz já resolve o problema, tá? Perfeito? Tranquilo. E aí, com isso, a gente acaba, tá? Boa parte aí da análise teórica da nossa aula e caímos de cabeça aqui na parte de calorimetria, tá? Quero reforçar contigo que calorimetria é a análise matemática, tá? Do nosso estudo. E aí, uma coisa que eu também tenho que ressaltar, tá? Sobre os 3 modos de calor, é que em aula a gente definiu vários exemplos, tá? Aí lembra, por exemplo, da garrafa térmica que a gente falou sobre ela, tá? Lembra que na convecção a gente estudou como a geladeira funciona, como o aquecedor funciona, o ar-condicionado, tá? Uma panela aquecendo. Então a gente fez várias análises, tá? A gente fez várias análises, de fato, definindo tudo que é bem importante para o teu vestibular, tá? Lógico que outras coisinhas a mais a gente sempre cita na resolução de questões, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, recorra a mim ou recorra também aos nossos monitores ou à resolução de questões em vídeo, que lá eu sempre dou várias dicas importantíssimas quando estou resolvendo questões, principalmente dicas matemáticas, perfeito? Tranquilo. Aí agora eu quero falar sobre calorimetria, tá? A gente começa a calorimetria já definindo de forma bem direta aquela historinha de capacidade térmica e calor específico, tá? Que são bem importantes. Após isso a gente fala de calor sensível e calor latente, fala da curva de aquecimento também, tá? E já cai de cabeça na historinha da troca de calor, tá? Então quero falar sobre isso com vocês, definindo e relembrando, na verdade, né? Essa historinha de calor específico e capacidade térmica. Vamos lá. Então, galera,
Capacidade térmica é a capacidade que um corpo tem de receber calor e variar sua temperatura, tá? A gente calcula a capacidade térmica através, dessa relação daqui, tá? Capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. E eu lembro até que eu citei um exemplo em sala que quem tiver maior capacidade térmica, tá? Quem tem maior capacidade térmica é aquele cara que aquece menos. É aquele cara que demora mais para aquecer, certo? E quem demora mais para aquecer também demora mais para esfriar. Então, quem tem maior capacidade térmica vai ter um aquecimento menor, perfeito? Vai demorar mais para aquecer, vai ser mais difícil para ser aquecido, tá? E aquele carinha que tem a menor capacidade térmica, quem tem a menor capacidade térmica vai acabar tendo um aquecimento muito maior, uma variação de temperatura muito maior. Então, é aquele cara que vai ser aquecido mais rápido e mais fácil, tá? Eu até cito exemplos em sala de aula, tá? O metal de uma panela, ele tem baixa capacidade térmica, porque ele aquece muito rápido e também ele resfria muito rápido. Já uma madeira, tá? A água tem alta capacidade térmica porque demora muito para esquentar, perfeito? Lembro também que em aula a gente até citou que a capacidade térmica acaba sendo um pouco incompleta, tá? E a gente cria essa história, tá? Do calor específico, que ele acaba sendo mais completo, ele acaba sendo mais direto ao ponto e ele de fato limita e de fato ele dá uma informação mais completa do que a capacidade térmica. Ele fala a mesma coisa, tá? Do calor específico é o Czinho. Quanto maior for o calor específico, menor vai ser a variação de temperatura, ou seja, mais lentamente esse corpo vai esquentar. E quanto menor o calor específico, maior vai ser a variação de temperatura, mais rápido e de forma mais direta, tá? Esse corpo aquece. A capacidade térmica do calor específico, o calor específico a gente calcula ele por essa formulazinha aqui, tá? Q sobre massa vezes a variação de temperatura. Essa relação daqui, ela é uma relação que vai sempre relacionar o calor específico à capacidade térmica, tá? Essa relação eu cito na resolução de uma questão em específico do nosso nível 1, tá? Que a gente precisa dela, perfeito? Mas isso é bem específico, eu acho que para um vestibular como o Enem, acaba que essa relação não é tão importante assim, tá? Mas é bom tu ter no teu arsenal, certo? De fato, a relação mais importante do calor específico é essa e da capacidade térmica é essa, tá? E eu quero reforçar aquilo que eu te disse, tá? Se você quer, você vai... As questões perguntam, né? Tu vai construir alguma coisa, tu vai fazer isso, tu quer isso, tu quer aquilo outro. Então, assim, a questão quando citar do calor específico da capacidade térmica, você tem que ter a noção do que eles representam, tá? Então, a noção é, se eles são grandes, eles quem? O calor específico ou a capacidade térmica, se eles são grandes, o material que você está utilizando, ele vai demorar muito para esquentar e vai demorar muito para esfriar. Se esse for o resultado que você quer, então essa tua resposta é certa. Se o calor específico e a capacidade térmica são baixos, quer dizer que o corpo vai esquentar muito mais rápido, esquentar muito mais fácil e esfriar também muito mais fácil, tá? Então, se essa for a resposta para o teu sistema, então essa é a tua resposta certa, tá? Então, você tem que ter esse discernimento do que esses dois caras representam, perfeito? Logo após isso, eu descrevo com vocês, né, as formas de calor, o calor sensível e o calor latente, tá? Aí são coisas bem simples. Lembra que o calor sensível é a quantidade de calor utilizada para uma variação de temperatura, tá? E essa é a relação do calor sensível. Questão falou do calor sensível, então ela está falando de variação de temperatura, tá? Então usa essa relação daqui. E se a questão falar do calor latente, ela está falando de mudança de fase. Então você vai usar essa relação daqui, perfeito? Só lembrando com vocês que quem manda em todo mundo aqui é o Czinho, tá? O Czinho ele tem duas possíveis unidades principais, tá? Que é o famoso caloria, grama, grau Celsius, que é a que tu mais usa, ou então o joules, grama, grau Celsius, tá? Certo? Uma dessas duas unidades vão ser as fundamentais e as mais importantes, perfeito? E se tu tá em calorias e tu quer passar para joules, tá? Lembra que tu vai ter que multiplicar aqui pelo fator de 4,2 ou 4, alguma coisa que ele der na questão, tá? Esse fator aqui ele te dá na questão. E a volta, obviamente, você divide por 4,2, perfeito? Isso a gente tira daqui, a gente tira daqui, tá? Que uma caloria são 4,18 joules. Eu uso 4,2 porque é aproximadamente, tá? Mas tem questões que vão pedir 0,18, ou então 0,2, ou então só o 4 mesmo, tá? Então, vai depender muito aí de cada questão, perfeito? Tranquilo. Então, se o Czinho for nessa unidade, todo mundo tem que acompanhar ele. Se o Czinho for nessa unidade, todo mundo acompanha ele, perfeito? Não esquece disso, tá? A mesma coisa aqui, o Lzinho, tá? O Lzinho, que é um cara bem parecido com o Czinho, mas a gente chama ele não de calor específico. Esse Lzinho a gente chama de calor latente, tá? Esse calor latente, a unidade dele vai ser o calorias por grama ou então
o joules por grama, tá? E novamente, todo mundo aqui acompanha a unidade do Lzinho, perfeito? Tranquilo? Massa. Mudou a temperatura sensível, mudou a fase latente. E lembra, durante a mudança de fase não existe mudança de temperatura, não esquece disso. Perfeito? Tranquilo, massa. Estou falando, obviamente, das substâncias que a gente estuda na física, tá? Substâncias aí simples, puras, também tranquilas de a gente analisar, tá? Sem muita complexidade. Obviamente, estou falando aí para o teu ensino médio, tá? Para o teu vestibular. Perfeito. Finalizando aqui, a gente fala do diagrama de mudança de fase. Obviamente, em aula, eu vi isso bem detalhado, então aqui eu só quero relembrar com vocês, tá? Quando o gráfico está subindo, significa mudança de temperatura, tá? Mudança de temperatura, mudança de temperatura. Então, aí é um calor sensível, tá? E aqui, a gente está falando de uma temperatura constante, então é mudança de fase, tá? Lembra que durante a mudança de fase coexistem os dois estados físicos da matéria, o anterior e o sucessor, tá? E durante a mudança de temperatura só existe um estado físico definido da matéria, tá? Essa é a curva de aquecimento, tá? Que ela é de temperatura em função da quantidade de calor, tá? Eu também descrevo para vocês a curva de resfriamento, tá? Que é o caminho contrário da curva de aquecimento, perfeito? Tranquilo? Massa. E para finalizar nossa revisão, aí a gente cai nas partes que eu lembro que a gente deixou isso até para o final da aula, tá? Que a gente precisa de todas as informações para poder definir conservação de calor e também a historinha de potência calorífica, tá? Então aqui eu vou revisar bem rapidamente para que esse vídeo aqui não fique muito longo. Você precisando e tendo dúvida nisso daqui, fala comigo para eu marcar mentorias contigo, individuais, desculpa. E também, se você precisar, você tem o poder de reassistir o trechinho da aula que a gente grava no estúdio e deixa sempre lá disponível para vocês, tá? Então, qualquer dificuldade nisso daqui, corre e fala comigo que eu te oriento. Ou a gente marca mentorias, ou então tu reassiste a parte da aula, ou então a gente faz questões juntos. O que você precisar, eu tô aqui para te ajudar, perfeito? Mas só relembrando rapidamente, eu vou até voltar lá para o início, para usar aquele espaço em branco que a gente tem aqui, tá? A troca de calor e a potência calorífica, tá? Troca de calor, ó, troca de calor no sistema isolado, a gente sabe que vão ter dois corpos, um cede porque está numa temperatura mais alta e o outro recebe porque está numa temperatura mais baixa, tá? E a gente monta aquela lei de conservação de calor, o qual a gente fala justamente o seguinte, que todo o calor fornecido no sistema, mas todo o calor recebido no sistema vai dar igual a zero, tá? Então a gente tem essa relação daqui, o qual ela vai falar justamente pra gente que todo calor fornecido, mas todo calor recebido tem que dar zero. E eu lembro até que em aula eu disse assim, pessoal, a gente vai ficar no mais básico na nossa aula e na plataforma eu coloco um material, uma aula, tá? Gravada por mim mesmo, de aprofundamento pra gente aprofundar nas situações mais obscuras que podem ser citadas para vocês a respeito de troca de calor, tá? Não é nem como é uma prova que exige que você faça as questões em 3 minutos, então é impossível cair um sistema mais complexo de troca de calor. Então o que eu aposto no Enem é aquela historinha de o calor fornecido ser sensível, certo? Calor fornecido sensível pelo corpo mais quente e o calor sensível do corpo recebido igual a zero. Esse tipo de questão aqui envolve misturas de água mais quente misturando com água mais fria, café misturando com leite, um corpo sólido misturando com um líquido mais frio, e aí qual é a temperatura final deles? Aquela história toda, tá? E a gente tem que o calor sensível é MC delta teta, isso aqui tudo do corpo mais quente, tá? Que é o corpo que forneceu, vou colocar aqui, ó, corpo mais quente, tá? Mais o calor sensível do corpo mais frio, M vezes C vezes delta teta igual a zero. E aí é do corpo mais frio, que é o corpo que recebe, perfeito? E aí esse sistema é o sistema mais simples e mesmo assim, se isso aqui cai no vestibular, vai ser uma questão que vai te trazer um nível de dificuldade um pouco acima das questões do Enem, tá? São questões que exigem um pouco da tua atenção matemática, tá? E a parte mais aprofundada, que aí quem vai fazer um SSA2, quem vai fazer uma segunda fase da FUVEST, quem vai fazer algo sobre ITA, IME, ALFA, precisa mergulhar e muito nisso daqui, porque eles cobram bem pesado, tá? E aí é onde eu quero entrar no nosso aprofundamento, tá? Nosso aprofundamento ele fica disponível domingo à tarde lá na plataforma, e aí tu entra e tem acesso ao aprofundamento, onde eu vou de fato falar sobre tudo aquilo que é mais chatinho e que pode ser cobrado para vocês nesse tipo de questão, tá? E para finalizar, eu lembro que a gente viu potência calorífica, tá? A potência calorífica, tá? Potência calorífica, tá? Deixa eu botar aqui um A, eu tenho um O, tá? Potência calorífica, ela é a rapidez com que um aquecimento ou resfriamento acontece. E a gente calcula por essa relação daqui, ó.
Potência é quantidade de calor sobre o tempo, tá? E aí eu lembro que existem 3 situações, vou relembrar as 3 aqui rapidamente contigo, tá? Se a gente fala que a questão só teve variação de temperatura, então essa quantidade de calor vai ser só sensível. Então já substitui pela fórmula do sensível aqui, tá? Se a questão fala que só ocorreu mudança de fase, você usa a mesma fórmula, tá? Mas agora o calor vai ser um calor latente. M vezes L sobre o tempo, perfeito? E por fim, se a gente falar aí de um sistema mais complexo, que vai ter mudança de fase e depois uma mudança de temperatura, ou mudança de temperatura e depois uma mudança de fase, vão ser os 2 calores que entram na equação, tá? Entram os 2, o sensível e o latente, todo mundo sobre o tempo, tá? Perfeito. E aí eu quero te reforçar, tá? As possíveis unidades que a gente trabalha, se a potência for em watts, né? Então, o calor tem que ser em joules, tá? E o tempo tem que ser em segundos. Não esquece disso, tá? E o calor em joules é porque o Czinho vai ser em joules, tá? Aí usa o Czinho em joules. Se a potência for em calorias por segundos, aí o Czinho pode ser em calorias, sem medo de ser feliz, e o tempo em segundos, tá? Aí eu vou citar outros exemplos aqui. Por exemplo, calorias por minuto, certo? Calorias por minuto. Então, o Czinho tem 100 calorias e o tempo tem 100 minutos. Sei lá, joules por minuto, tá? Se for em joules por minuto, o calor tem 100 joules, certo? O Czinho e o Lzinho, ambos em joules, e o tempo em minutos, perfeito? Toma cuidado com as unidades, que é o que a galera mais erra, perfeito? Então, aqui a gente põe um fim na nossa revisão, para não ficar tão gigantesca assim, né? E aí, qualquer dúvida que você tiver, qualquer ajuda que você precisar, qualquer orientação que você precisar, nunca esqueça, conta com a gente. Manda um WhatsApp para mim, liga, grita, faz sinal de fumaça, qualquer coisa que tu precisar, que a gente tá aqui para te ajudar, beleza? Então, ó, um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!